Então vamos lá. A Tamira está mandando mensagem para o resto do pessoal. E aí a gente Uhum. já vai começar nossa aula também para a gente tentar não passar do horário, né? Agora é mesmo o resto da turma tá entrando. Eu sei que tem gente que tem compromisso 3 horas e tal, então a gente já vai começar a puxar a fila. Essa semana é uma semana daquelas que a gente está. Esse ano está tendo muita semana curtinha, né, dos nossos cursos, por causa dos feriados. Esse ano está tendo muito feriado prolongado. Então a nossa semana é de Uhum. 3 dias. A Tamiri já até mandou para vocês lá, né, que essa semana tem feriado, aí tem recesso. Então a gente dá uma compactada, né, no conteúdo. Mas Uhum. como durante esse mês vai ter esse recesso e no início do outro mês tem outro recesso, esse curso vai durar uma semana a mais, né? Então dá para a gente passar o conteúdo todo sem muita correria, né? Então a gente vai ter uma semana a mais e aí a gente vai fazendo nossas aulinhas aí passo a passo, tranquilo? Tranquilo. A Tamires já começou a enviar para vocês ontem, né? Já deu para perceber o tema da semana, que é violência doméstica. Então a gente vai começar esse tema essa semana, nesses 3 dias, né? Começou ontem. Ele vai ser finalizado na segunda, é um pouco diferente. A gente sempre finaliza na sexta, a gente vai finalizar esse tema na segunda, e na terça a gente entra, né, com o novo tema da semana. Então a gente vai falar sobre violência doméstica e a gente vai tirar alguns mitos, né, que a gente traz com a gente sobre violência doméstica, né? Eu vou deixar meu telefone aqui perto, porque às vezes alguém tem algum problema e manda mensagem aqui. Mas a Tamiri já está respondendo, ó, a Ângela que mandou direitinho. Então vamos lá. Alguém que já conseguiu dar uma olhada nos vídeos, tem alguma observação, quer fazer alguma pergunta? Ana Paula, Sim. A esse Nilda tema, levantou a mão, foi a Inês. A Inês está falando, né? Pode falar, Inês. mas se ela levantou primeiro, deixa ela falar. Não, mas está sem mãozinha. Agora levantou Ah, de mas novo. eu ia falar assim, que eu consegui assistir 2 vídeos, né? Um que fala da violência, eu achei muito doloroso, eu me importo. Ser tirada daquela senhora de casa à força, se ela tinha uma vida confortável. Só que depois, né, com o decorrer do filme, eu vi que a senhora também não era quem a mulher pensava, né? Ela mexeu com a pessoa errada, né? Mas, assim, de início, eu achei muito doloroso pegar aquela senhora, a cuidadora, a possar dos bens dela, tudo, né? Apesar de ser um filme, aquilo acontece na vida real, né? Na Achei bem realidade, pesado. esse filme ele teve embasamento em várias situações reais, né? Eles vieram trazer muito, principalmente essa questão da violência financeira, né? Que Pois é o é. que o pessoal geralmente observa. A gente tem uma listinha assim de filmes, tem uns que a gente consegue assistir um pouco mais tranquila, tem uns que a gente fica com um pouco mais de raiva. Vocês vão receber uma listinha aí E bem. o outro, né? O outro longe dela, aí já vem o caso da doença. O que as doenças causam, né? O Alzheimer. Ah, tem um casal tão feliz, de repente a senhora esquece totalmente do marido, né? É Esquece triste. do marido. É muito triste. É Pois é. triste. É triste. E a gente sempre enxerga como uma. Ei, Miriam, joia! A gente sempre enxerga como uma realidade muito distante de nós. Né? A gente sempre Pois é. vê no filme, Isso mesmo. na novela, né? Nos jornais. Mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós dentro de casa. Né? E quando a gente fala de violência doméstica, a gente visualiza muita violência física. Né? Violências a gente já imagina, violência física. É o que a gente imagina. A Inês estava falando Pois também. é. Você está fazendo algo É isso errado. mesmo, viu, Não é Ana assim. Paula? Gente, a Nilda tocou justamente no ponto que eu ia falar, que é essa questão da violência, a pessoa com Alzheimer, né? E, como sempre, eu vou tentar falar mais rapidinho para não tirar muita coisa assim da aula, tá, Ana Paula? Tá, joia. Isso do filme, eu vivi na minha casa, assim, quando minha mãe estava com Alzheimer. É impressionante. Eu acho que a minha vida, se eu for pôr no papel, dá um livro. Eu tinha que trabalhar fora,
e começou com uma pessoa cuidando dela, tudo bem, a pessoa não ficou mais, eu tive que arrumar outra, de emergência. Me enviaram uma pessoa, assim, super bacana, tal, a primeira à vista, ela é super bacana, mas houve um momento em que, quando eu estava saindo para trabalhar, ela me parou e falou assim, não vou mais olhar sua mãe, porque o seu filho está aqui, está me incomodando, e eu, quando você chegar, eu não me respondo por mim, como você vai encontrar ela. Aí eu falei com ela assim, olha, eu agora não tenho como voltar. Por incrível que pareça, eu tinha sido escalada para ser responsável da empresa com 200 pessoas. Se não eu não fosse, não tinha outra pessoa. Aí eu falei com ela assim, olha, não sei o que você aconteceu aqui, você não vai fazer nada com a minha mãe. Porque quando eu chegar, eu vou olhar fio por fio de cabelo, vou olhar dos pés à cabeça. E se ela tiver alguma coisa diferente, aí eu vou atrás de você. Aí eu fui trabalhar e deixei uma pessoa, minha vizinha, em alerta. Vinha aqui na minha casa de vez em quando. Ela não aguentou ficar, a mulher, e saiu e deixou um bilhete para mim, assim, horroroso. Entendeu? Porque ela resolveu ir embora, que se ela não ia responder por ela, se ela chegasse para tocar a minha mãe. Quando eu recebi um telefonema me pedindo para vir para casa, eu vim. Quando eu cheguei em casa, eu tirei a roupa da minha mãe. Eu fiquei com medo até de machucar minha mãe, de tanta rapidez. Porque eu queria olhar ela de ponta a ponta, porque eu conhecia ela detalhe por detalhe da pele dela. Aí, beleza, ela estava bem, mas o meu filho ficou traumatizado. Porque ela falou, ela xingou minha mãe, xingou ele, e ele querendo que ela abrisse a porta do banheiro, porque ela achou ruim, porque neto não vê a avó sem roupa. Aí ele falou com ela assim, eu nunca vi minha avó sem roupa. Eu fico aqui no corredor, porque daqui eu converso com a minha avó e ela se acalma. E era isso que acontecia. Ela não deixou meu filho ficar. Quando eu cheguei, peguei ele na minha sogra, ele estava com os olhinhos todos inchados, de tanto chorar. E eu fui atrás dela para entender o porquê que ela fez aquilo. Né? Eu pagava ela o que eu podia, para ser sincera, mas o médico da minha mãe ia olhar ela também, exames, ia ser tudo por minha conta. Enfim, eu fico vendo essas coisas, igual esse filme eu vi, é um fato real, é um fato que aconteceu na minha vida, e eu fico imaginando milhões e milhões de pessoas que passam por isso. A força e a capacidade que a gente tem que ter como ser humano, de prosseguir a vida, de cuidar do que você tem para cuidar, e a capacidade de uma pessoa de fazer mal para o outro, né? Infelizmente, não tem tanto profissional capacitado para lidar com uma situação dessa. Não tem. Infelizmente. E a família sofre muito, sabe? Porque, querendo ou não, todo mundo tem a sua vida para cuidar, para manter, tem as suas contas para pagar, tem seus filhos, né? Tem seu trabalho. E aí a gente sente um pesar nessa situação. A gente se sente responsável. Isso. Mas ainda bem que ela não fez nenhum mal para sua mãe, né? E assim, a gente segue com essa atenção, sabe? Que a gente tem que ter no nosso dia a dia. E não é só com a pessoa idosa que necessita de cuidados. Né? A gente tem que ter o cuidado com aquelas pessoas que dividem o teto com a gente. Né? Igual você, a primeira coisa que você foi conferir foi se ela tinha sofrido uma violência física. Isso. Porque a gente nunca pensa nas outras violências, né? Na violência psicológica, né? No abuso psicológico. E com certeza por essa violência ela passou. Só por toda essa circunstância, né? O seu filho passou por essa violência psicológica. Então a gente tem que se atentar, quando a gente fala em violência,
principalmente violência intrafamiliar, né? Aquela violência doméstica, a violência que acontece no âmbito familiar, a gente tem que parar de visualizar a violência só como física, né? É aquela frase, tem palavras que dói mais do que um soco, era melhor a pessoa ter tomado um tapa, É, porque algumas situações são muito mais dolorosas do que a violência física. com E a certeza. gente, e nem a nossa sociedade, infelizmente, não está preparada para enxergar essas outras situações como violência, né? Uma pessoa comete uma violência psicológica com você, uma pessoa profere palavras que te agrediram psicologicamente e ela nunca enxerga que aquilo foi uma violência, né? Na pessoa que está doendo, às vezes a própria pessoa fala assim: nossa, eu senti tanto aquela situação, e a gente não consegue enxergar como violência. E isso dificulta muito a nossa luta contra a violência. Porque a gente mesmo abstrai da nossa cabeça que determinadas situações são violência, sim. E a gente é atingido por esses atos de violência, sim. Né? Negligência é violência doméstica, abandono é violência. Né? Violência não é só aquilo que dói na sua pele. Né? Não é só aquilo que deixa uma marca. E a gente tem que tirar essa formação cultural da nossa mente de que a violência é um termo só voltado para a questão física. É. Não é só físico. Eu trouxe imagens para vocês, porque a gente também só visualiza a violência doméstica de um homem contra uma mulher. É. Mas a violência doméstica pode ser cometido por qualquer integrante, qualquer morador daquela família, daquela residência. Né? Às vezes nem é um familiar, mas ele vive naquele ambiente doméstico com a pessoa. Então, a violência doméstica é uma violência psicológica quando uma criança visualiza uma briga entre o pai e a mãe, por exemplo. Né? É um filho com a mãe, é um filho com o pai. Né, de uma mulher para com um homem. Quantas vezes a gente não escuta situações de uma mulher que bateu no companheiro e aí a gente leva a gente ri, acha piada, né? A gente não enxerga com tanta seriedade que aquilo também foi um ato de violência. E aí o motivo de muitos homens não denunciarem, né, não noticiarem a polícia que sofreram agressão da sua companheira, porque eles ficam envergonhados. Eu, um homem apanhando de mulher, eu não vou na delegacia para falar isso. Eles têm vergonha de falar e muitas vezes nem os policiais estão preparados para receber uma denúncia dessa. Uhum. Porque culturalmente a gente acha um absurdo um homem ir lá denunciar uma mulher que bateu nele. A gente acha um absurdo, mas é violência, né? Nas relações homoafetivas, né? Homem com homem, mulher com mulher. É a mesma coisa, é a mesma violência e segue as mesmas regras, tá? A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei que foi voltada exclusivamente para as mulheres, né? Mas que hoje, nos julgamentos e no atendimento policial, eles fazem equiparação, dependendo da situação. Ah, é a mulher com o homem, né? É o homem com homem, mulher com mulher. Tem que equiparar dentro daquele âmbito familiar, né? Situações que podem ser tiradas da Lei Maria da Penha, que podem ser usadas nesses outros casos, sim. Tá? Para defender a pessoa que está sofrendo essa violência. Ok? Uhum. Até aí tudo tranquilo? Tranquilo. Então vamos falar dela, Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, né? Que é a lei que a gente mais conhece quando a gente fala em violência doméstica. Graças a Deus hoje a gente conhece um pouco mais da lei, ela tem melhorado muito, né? A última modificação, que foi um grande passo recente, mês passado, se não me engano, é que a partir de agora as mulheres que passam por violência doméstica e elas não conseguem sair desse ciclo de violência porque elas dependem financeiramente do seu companheiro, então elas não têm para onde ir, agora essas mulheres vão ter direito a um auxílio,
tá? Elas vão receber um auxílio aluguel para elas poderem sair dessa casa, tá? Isso foi um grande passo, né? Que se olhou principalmente para essa violência financeira. Muitas mulheres permanecem numa situação de abuso porque não tem como se manter financeiramente sozinha, né? Ou não tem dinheiro, ou fala, nossa, se eu largar ele, como é que eu vou fazer para viver? Como é que eu vou fazer para sustentar meus filhos? Então, essa decisão foi recente, né? Tá valendo desde o mês passado. Mais uma vitória aí para as mulheres que passam por isso. É esse auxílio aluguel. Né? A gente sabe que tem a medida protetiva. Pela medida protetiva, o que tem que acontecer? O abusador tem que sair da residência. Mas não é tão simples assim. Né? Você não vira para uma pessoa que te agride e fala, olha, eu tô com um papel aqui, sai da minha casa. E ele vai falar, sim, eu saio, bonitinho. A gente sabe que não é assim que funciona. Né? A Lei Maria da Penha traz o conceito de violência contra a mulher. Né? E ela fala da discriminação, da agressão física, da agressão verbal, né? Da agressão sexual. Gente, quando a gente fala violência sexual, a gente não está falando só do relacionamento sexual, não. Tá? Quando um homem proíbe a mulher, por exemplo, de tomar anticoncepcional porque quer que ela engravide ou não, isso é violência sexual. Ele está obrigando que ela tenha um filho ou que ela não tenha um filho. Isso é violência sexual. Então, vocês conseguem visualizar que a violência é muito mais ampla do que a agressão física? Né? Tem aí a violência política. Homens que constrangem as suas companheiras a terem determinadas visões políticas, as mesmas visões que ele. Né? Violência moral, aquele sofrimento psicológico, perda patrimonial, aqueles homens que destroem as roupas das mulheres, colocam fogo, jogam suas coisas fora. Então isso tudo é violência. E essas violências estão discriminadas sim na Lei Maria da Penha. Tá? E a gente tem que saber que é violência e ponto final. Não tem diferença. Tá? De violência física. A violência física é pior porque ele colocou a mão nela? Não. Muitas vezes ela preferia estar recebendo a violência física do que a psicológica. Né? A Maria da Penha, eu já comentei com vocês em outras oportunidades, ela precisou quase morrer para ser ouvida. E ela não foi ouvida pelo nosso país, não. Né? Quem já fez o primeiro módulo vai lembrar que a gente falou de direitos humanos, né? E vai lembrar que a gente passa, assim, mesmo que rapidamente, a gente fala do Tribunal Internacional, né? Que todos os países que vão lá e assinam, olha, eu vou respeitar os direitos humanos, respondem a essa corte, a esse tribunal. Todos esses países respondem. Então, quando a Maria da Penha passou por todas essas circunstâncias, na listinha de filme tem um filme muito baseado, né, na história dela, se não me engano, não sei se é Vidas Cruzadas, eu acho que chama Vidas Cruzadas. E ele fala, vocês vão lembrar, na hora que assistir o filme, vocês vão lembrar, desse percurso que ela correu, né, o marido dela atirou nela, ela sobreviveu, e aí ela ficou paraplégica. Ele violentava ela nessa situação, né? Ele, no banho, ele tentou eletrocutá-la em cima da cadeira de rodas. Então, ela passou por situações medonhas, numa época que a gente não tinha nenhum tipo de proteção. Né? A mulher não tinha nenhum tipo de proteção. E ela denunciava e voltava para casa com ele dentro de casa. E ela lutou muito, até que alguém ajudou-a para que ela conseguisse chegar na Corte Internacional, no Tribunal Internacional, e falar assim, gente, pelo amor de Deus, eu estou quase morrendo. E o meu país não faz nada para me defender enquanto mulher. E aí, espremeram o Brasil. Peraí. Vocês não assinaram aqui, ó, direitos humanos? Vocês não assinaram? Vocês têm que seguir. E aí, o que vocês vão fazer? E aí veio a Lei Maria da Penha, em 2006. E a nossa Constituição é de quando, gente? Alguém lembra? 1900 e...
88. 90. Olha aí para você ver quanta coisa passou, né, depois da nossa Constituição, que já chegou um pouquinho atrasada com relação aos direitos humanos. E aí você vê o tanto de coisa que a gente passou até chegar aqui, para só em 2006, quando uma mulher teve coragem de brigar, o país criar uma lei específica para proteger as mulheres. Olha quanto tempo, gente. Né? Quanta coisa que a gente tem que ouvir. Tanta coisa que a gente teve que ver e a gente continua vendo. Né? Vieram leis depois da Lei Maria da Penha, como o feminicídio, né? Com uma pena mais pesada, quando a mulher é morta em decorrência da sua condição de mulher. E a gente continua ligando os jornais todos os dias e mulheres morrendo em decorrência da violência doméstica. Né? Mulheres sendo chamadas de loucas porque tentam se livrar de uma situação dessa. Então, a Lei Maria da Penha trouxe essa revolução para a gente, mas ela também facilitou a tratativa da violência doméstica com outros integrantes da comunidade familiar. As crianças têm o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a Lei Maria da Penha, que trouxe para a gente a oportunidade de ter, por exemplo, uma medida protetiva. A gente não tinha essa possibilidade de ter uma medida protetiva, né? De ter essa garantia para a gente. Então, a lei traz uma garantia que você nem imaginava. Olha, eu vou lá na delegacia, vou falar que eu estou sendo agredida e o delegado vai virar e vai tirar o meu marido de dentro da casa. A gente não tinha isso. E essa medida protetiva que foi inicialmente trazida pela Lei Maria da Penha, ela tem se espalhado por outras situações de violência, né? Aquela equiparação que eu falei com vocês, né? É uma criança que consegue ter uma medida protetiva de algum parente abusador. Não pode chegar a determinada distância dessa criança, a determinada distância dessa mãe, desse pai. Então, a Lei Maria da Penha trouxe institutos que a gente tem usado contra a violência também em outras situações que não seja violência contra a mulher. Né? A pessoa ser obrigada a usar uma tornozeleira para garantir que ela fique a determinada distância. Então, isso é muito importante, né, na luta contra a violência doméstica. Hoje eu vi um vídeo tão triste, gente, no Instagram. Tem uma página que eu sigo, se vocês quiserem anotar, quem tem Instagram, né? É uma página que eu sigo já tem bastante tempo. Chama Mas Ele Nunca Me Bateu. É o nome dessa página do Instagram. Essa página apresenta várias situações de violência doméstica, principalmente violência contra a mulher. Eles fazem campanhas para ajudar pessoas em situação de violência doméstica. E hoje eu vi um vídeo muito triste, que era de um filho. Eles postaram um filho batendo na mãe. E a mãe, você vê que ela não tinha nem reação, sabe? Ela já uma senhora, já pessoa idosa, e parece, não sei se é um amigo, né, do filho, amigo da família, começa a filmar pedindo para ele parar. Quando a pessoa, muita gente fala assim, nossa, mas a pessoa, em vez de filmar, devia entrar e fazer alguma coisa. Mas hoje a gente vê o celular como uma arma muito poderosa para a gente. A gente produz provas com o celular. E muitas vezes você começa a filmar, a pessoa arreda para trás. Não aconteceu isso no caso. A pessoa que estava filmando pedia para ele parar e ele manteve essa agressão. Eu ia até mandar, já que é o tema da nossa semana, mas eu achei meio pesado. Então, se alguém quiser olhar, tá nessa página do Instagram que chama Mas Ele Nunca Me Bateu. E aí a gente vê como a gente visualiza a violência doméstica só entre marido e mulher e vê uma situação dessa de um filho agredindo a mãe, né? Antes ele era pequenininho, ele obedecia, depois ele vê a fragilidade da mãe dele enquanto pessoa idosa e se aproveita dessa situação. A gente continua lutando muito contra a violência doméstica.
Então, a gente tem que abrir a nossa mente e começar a enxergar todos os tipos de violência, sabe? A gente não tem que acusar só quando a gente vê o tapa em alguém, né? Se a gente presencia situações de violência doméstica em alguma família, mesmo que seja psicológica, mesmo que seja patrimonial, e a gente não, de alguma forma, não tenta ajudar, ou de alguma forma a gente não denuncia, a gente está sendo conivente com isso, né? E a gente não tem mais essa opção de ser conivente. Eu sempre falo com vocês, conhecimento é poder e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente tem nas nossas costas hoje a obrigação de levantar uma bandeira que às vezes é muito difícil da gente levantar, mas aos pouquinhos, um grãozinho que a gente planta, a gente já consegue fazer a diferença na vida de muita gente, né? Alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Então é isso, né, que eu pincelei para vocês. O artigo 7º da Lei Maria da Penha traz os tipos de violência. Explica direitinho. Vocês vão receber em PDF, tá, a lei. A Tamires vai mandar para vocês. Então tá lá especificado, bonitinho. Violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. A gente está vendo isso todo dia acontecer, sabe? Muita gente passa por todas as violências e só enxerga a violência quando a violência é física. Então, tá aí o exemplo na sexual que eu cheguei a dar para vocês, né? É o homem que proíbe a mulher de tomar um anticoncepcional. Não existe isso, gente. Isso é violência sexual, né? Obriga a mulher a se prostituir. Ele é usuário de droga e obriga a mulher a se prostituir em troca dessa droga. É violência sexual, tá? Violência sexual não é só o estupro. Não é. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Vamos aprender a nos defender e a defender as pessoas que a gente ama, tá? Violência sexual não é só estupro, tá? Violência não é só violência física, né? Quando você faz uma calúnia, injúria, difamação, você xinga aquela pessoa, sabe? Você agride aquela pessoa verbalmente, é violência moral. Você está atingindo aquela pessoa moralmente, né? A violência psicológica, que é um exemplo que a gente já tratou de violência psicológica, quando a gente estava falando de Estatuto da Pessoa Idosa, quando um filho vira e fala assim, você tá gagá, eu vou te interditar. Violência psicológica. Eu vou falar com o juiz que você tá gagá, vou pegar todos os seus bens, vou ser seu curador, que a gente já sabe que não é tão fácil assim que acontece, né? O processo de curatela, a gente já viu isso. Isso é uma violência psicológica. Então, a gente tem que estar atento a isso, tá? Primeiro, violência doméstica não é só violência contra a mulher. Violência doméstica é qualquer uma que acontece naquele âmbito familiar, naquele âmbito doméstico. Não precisa nem ter o mesmo sangue, mas as pessoas coabitam, né? O âmbito doméstico é a violência doméstica, tá? Entre marido e mulher, entre mulher e marido, mãe e filho, pai e filho, filho e pai, né? Neto e avó. São as violências cometidas por qualquer pessoa que está naquele âmbito familiar. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é voltada para a violência contra a mulher, porque nesse âmbito, quem são as pessoas mais frágeis? A mulher e a criança, que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a lei dá aquela puxada, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, Estatuto da Pessoa Idosa. São as pessoas no âmbito familiar que, via de regra, são mais frágeis nessa relação. Então, tem leis específicas para serem mais duras com relação a esse tipo de violência, né? Mas não quer dizer que uma mulher bater no marido não está cometendo violência doméstica. Está sim. E a gente também tem que mostrar para os homens que se eles sofrem violência, eles não têm que ter vergonha e têm que denunciar sim. Da mesma forma que nós, enquanto mulheres, né, tem os rapazes da turma,
tem que denunciar, gente. É violência doméstica e ponto final. Tudo bem? Tranquilo? Trouxe para vocês algum exemplo, tá? São exemplos, assim, que a gente tem visto em propagandas, a gente tem visto na televisão, a gente tem visto nos jornais, tá? Situações que estão sendo usadas para denúncia, para pedir socorro, tá? A mais recente que a gente tem visto é o X vermelho na mão. Mulheres têm usado muito isso, né? Pega um batom, faz um X vermelho na mão, saiu com ele na rua, chega na farmácia, mostra a mão com um X. As pessoas na farmácia já foram orientadas que a pessoa que fizer isso está numa situação de violência doméstica. Então, espalhem isso, gente. É uma maneira da pessoa mostrar que está em uma situação de violência. Outra maneira, outra forma que está sendo muito utilizada é pedido de comida. Pedido de comida todo mundo faz, né? iFood da vida. As pessoas solicitam, né, esse lanche, solicitam a comida. Então, isso é muito tranquilo de ser manipulado, administrado pela pessoa em situação de violência. Elas ligam para a polícia, mas agem como se estivessem pedindo uma pizza ou um sanduíche. A polícia também já está orientada com relação a isso. Você tá, eu quero um sanduíche. A polícia vai virar para você, não, peraí, você tá falando com a polícia. Isso mesmo, eu quero um sanduíche, um x-tudo. E continua agindo como se estivesse fazendo um pedido. Por quê? Porque quando você está fazendo um pedido de comida, você tem que passar seu endereço. Então, você consegue passar seu endereço para a polícia, para eles poderem te socorrer. Tá? E o nosso querido 180, denúncia. Não existe aquilo de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Gente, passou da hora da gente meter a colher. Passou da hora. E não só marido e mulher, né? Criança passando por violência. A gente tem que denunciar, tá? Gente, a denúncia, eles não pedem seu nome. Não pede nada seu. Não anota seu telefone. Ninguém vai saber que você que ligou denunciando. Então, é uma arma muito forte que a gente tem para ajudar as pessoas. Sabe? Ninguém vai saber que você ligou. Ninguém vai saber isso. Então, a gente tem que começar a criar um pouco mais de coragem para a gente lutar contra essas situações de violência, né? A gente vê a situação da pessoa idosa que passa por violência, que não tem coragem de denunciar o próprio filho. Mas a gente pode denunciar. A gente tem o dever de denunciar. A gente não pode ser conivente com uma situação dessa. A gente pode sim ligar 180 e falar, olha, eu estou ciente de uma situação, o endereço tal, né? Se você tiver todas as informações, você passa essas informações. Né? Eu falo isso porque eu já usei mais de uma vez o Denuncie, né? O Disque 180. Você passa todas essas informações, todas as informações que você conseguir sobre a situação de violência. Eles te pedem um prazo, que é um prazo para poder averiguar todas essas informações ou iniciar até o inquérito policial. E depois desse prazo você pode ligar novamente para ver qual foi a finalização desse processo todo. Você tem como retornar e falar, olha, dia tal eu entrei em contato para poder denunciar uma situação de violência doméstica, eu queria saber como que está a situação. Então, tem como vocês acompanharem. Então, isso é muito importante. A gente ter essa preocupação um com o outro, sabe? Porque a gente gostaria que as pessoas tivessem essa preocupação com a gente, né? A gente espera nunca precisar que alguém denuncie por nós. Mas que se acontecer, que alguém possa denunciar. Então, a gente tem que fazer isso também. A gente tem que pensar nesse sentido de buscar ajuda, nesse sentido de levar ajuda, dar disponibilidade, né, da pessoa denunciar. Tranquilo? Coloquei 3 super fácil de passar para frente. Diga, Moema. Seu microfone está desligado.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Tudo bem? tudo bem. Ana Paula, aliás, nós poderíamos atribuir tipo de violência doméstica, não só as coisas que acontecem dentro de casa, como também o que acontece no trabalho com a gente, que é mulher, principalmente que é pessoa idosa, e igual dentro da clínica que eu faço tratamento, eu estou passando por um momento lá, está meio complicado. Então, eu gostaria de saber se eu posso considerar como uma violência doméstica, porque está indo contra os meus princípios, tá me deixando nervosa, chateada. Esse violência aí poderia englobar tudo que acontece? Ó, seria violência, Moema. Não seria violência doméstica, porque não está no seu âmbito da sua casa, tá? No seu meio familiar. Mas é violência do mesmo jeito, tá? Pelo que você falou, mais ou menos, ou violência moral ou violência psicológica, né? Moral, psicológica. Prevista, né? Principalmente no Estatuto da Pessoa Idosa. Você tem o respaldo do Estatuto da Pessoa Idosa para te defender aí também, tá? Você tem a Lei Maria da Penha, que defende mais esse âmbito doméstico, mas você tem o Estatuto da Pessoa Idosa do seu lado. E nele também estão previstas as violências psicológicas e morais. Tá? Então, Pode ser, é violência. cortou o que você falou, o Moema. É violente, é considerado violente. É violência. Ah, Violência não é essa só dúvida que violência eu tive. física, tá? Eu sei. Se está te atingindo Tá bom. moralmente, se está te atingindo psicologicamente, financeiramente, é violência sim, tem previsão legal sim, você pode buscar ajuda sim, tá? A gente tem, você pode depois olhar com a Sara Moema, o contato direitinho, a gente tem inclusive uma advogada, tá me ouvindo? Estou. Tá? A gente tem um grupo de apoio muito bacana, que tem uma advogada também acompanhando, para em situações assim, estarem acompanhando vocês. Tá? Eu vou Ótimo. olhar aqui, vou até olhar Era isso que eu queria saber. eu vou anotar aqui. Que ótimo. Tá bom. Qualquer coisinha também, eu peço para a Sara ou a Tamires entrar em contato com você, para você fazer esse contato, tá? Gente. Tá bom. Não, que ótimo. Se vocês que eu passam por situações de violência psicológica, de violência moral, vocês têm que buscar ajuda sim. É porque algumas pessoas me falaram que nisso não constituía nenhum tipo de violência. Eu falei, mas está me atingindo moralmente. Aí eu falei assim, eu vou entrar na justiça, porque eu não estou gostando da situação. Então, eu posso considerar como violência. É uma violência contra mim, né? O que vai acontecer? Então, tá a bom. gente não tem, né, as minúcias do caso, nem quero que você não precise expor certinho. Quando você for conversar com as meninas, você conta direitinho, com detalhes, tá? Por quê? Tá bom. O Estatuto da Pessoa Idosa já te garante grande proteção com relação a isso. Então, você já tem esse respaldo, né? E independente O próprio SUS, né? O próprio SUS, né? O próprio SUS, ele tem as leis dele, né? Sim, aqui ó, o direito já te garante a proteção. Só que ainda tem uma lei específica que vai te garantir mais ainda. Tá? Então esse papo de não é violência, é papo de quem comete violência. Entendi. Né? A defesa é só isso que eu queria saber. Assim, eu não cometi a violência, eu nem coloquei a mão em você, a defesa é essa. Eu só queria um respaldo. Eu só queria um respaldo mesmo. Tá, eu anotei então, tá aqui joia, direitinho. Vou pedir as meninas para te chamarem, tá? E te explicar direitinho como proceder. Aí você conta todos os detalhes da situação, né? Que as meninas vão te orientar direitinho. Tá ótimo. Muito obrigada, tá, Paula? Por nada. Era isso que eu queria. Por nada, mãe. Beleza. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta? O que acontece, gente? Foi muito bom a Moema abrir esse espaço, porque a gente tem, hoje, por coincidência, só temos mulheres aqui,
Esses homens que têm que ouvir um bocado sobre violência doméstica também, hoje nenhum apareceu. Vou puxar a orelha deles no grupo. O que acontece, gente? É um assunto muito pesado da gente tratar. Né? Vocês sabem que eu gosto muito de brincar, tal. A gente tenta passar de uma forma mais leve possível. Mas a gente tem que levar com seriedade, sim. A gente precisa enxergar, né, as coisas de uma maneira mais séria, né, mais minuciosa, vamos falar assim. Porque às vezes a violência está ali nas entrelinhas, sabe? A gente passa por violência de uma forma que é tão impregnada culturalmente que a gente acha que não é violência. A gente vem de uma sociedade que por muitos anos normalizou a violência, né? Foi tudo muito normal. Era garantido ao homem, por exemplo, corrigir a sua mulher, a sua esposa. Né? O homem tinha direito de corrigir a esposa. Eu falei que Deus sabe que época que me colocou, porque senão ia ter muita confusão, gente. Era um direito que ele tinha, né? Era considerado um direito. Deus sabe onde que me colocou, ia ter muita confusão, né? Eu falei que se eu tivesse nascido na época das cruzadas, eles teriam me queimado como bruxa na fogueira. Facilmente. Teriam me queimado como bruxa. Então Deus sabe o que faz. Mas, eu também. A gente tem que colocar, mas eu não estou falando que por ter conhecimento, a gente tem que sair discutindo com as pessoas, não. Tá? A gente não precisa discutir. Tá? Mas tendo conhecimento, a gente tem argumento e a gente tem como buscar ajuda para nós e para as pessoas. E a gente tem essa obrigação. Né? Como diz o tio Ben, quem ainda não me ouviu falar do tio Ben, o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Decorem essa frase para a vida. Um dia na aula presencial eu vou cobrar de vocês falar essa frase. De tanto que eu falo na cabeça de vocês. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cada curso que vocês estão buscando, cada conhecimento que vocês estão adquirindo, estão tornando vocês mais responsáveis por vocês e pelos outros. E isso é muito sério. Quando a gente está aqui hoje discutindo sobre violência doméstica, o que a gente está falando? Olha, a partir de hoje, detalhes que eu não sabia sobre violência doméstica, eu sei. A minha responsabilidade, ó, foi lá para cima. Quanto mais sabe, mais responsabilidade, né? Sim, e pesa, tá, gente? Pesa nas costas. Porque senão a gente não dorme à noite. Você saber que as pessoas estão passando por situações como essa, você ter como, né, fazer alguma coisa, gente, não tem desculpa. Porque tem o 180 que ninguém nem vai saber quem você é para você denunciar. Então não tem desculpa. A gente não tem desculpa para fechar os olhos, não tem como fechar os olhos. Né? Hoje, a partir dessa aula, se você está numa farmácia e uma mulher chega perto de você e mostra a mão com um X vermelho de batom ou de caneta, não tem como mais você não entender o que está acontecendo. Antes de você ter essa informação, você não ia entender. A mulher mostrou a mão com um X. Mas a partir dessa aula, você tem uma responsabilidade, porque você sabe justamente quando alguém numa farmácia mostrar a mão com um xizinho para você, ela tá te pedindo socorro. Né? Aí você fala assim, poxa vida, agora alguma coisa eu vou ter que fazer. Ah, mas vai ter, gente. Porque vocês vão sonhar comigo falando, você viu o X e não fez nada. Vocês vão sonhar comigo. Ah, professora, pelo amor de Deus, eu sonhei com você. Você sonha comigo. Mas é sério, gente. A gente tem essa obrigação. Né? Muitas pessoas lutaram por nós. Né? Quem fez o primeiro módulo sabe, né? Desde quando a gente começou a falar de direitos humanos, não só pelas mulheres, mas por qualquer pessoa que pode passar por violência doméstica, né? Pela pessoa idosa que passa por violência doméstica, né? Etarismo e todas as outras violências, né, que a gente recebe. Então, a gente está recebendo armas. A gente estudando aqui,
a gente está recebendo armas. Né? A gente está plantando sementinha. E nós somos formiguinhas. Muita gente vira, mas não adianta nada. Todo dia eu ligo o jornal e tem um tanto de notícia ruim. Um tanto de mulher sendo morta porque o marido não aceita, né, o fim do relacionamento. Um tanto de pessoa idosa passando por situação de tortura nas mãos dos próprios filhos. A gente tem arma hoje na mão. Né? Os pais, né, que estão passando por essa situação não têm coragem de denunciar os filhos, mas a gente tem como denunciar. A gente tem como ligar. A gente tem como orientar, né? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção a partir de hoje. Vocês agora são pessoas que estão em constante movimento. Né? Eu sei que a grande maioria aqui não está em um curso só da UAP. Está fazendo vários cursos. Vocês estão crescendo, gente. Cada dia que passa, vocês estão maiores, vocês estão se tornando gigantes. Então, vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês estão ficando gigantes. Isso é lindo. Isso é lindo. Né? Ver vocês aqui se tornando gigantes. Então, vamos plantar sementinha. Vamos começar a observar várias situações que a gente vê que tem um coleguinha ali que está diferente. Chega lá, conversa com ele. Né? A gente consegue perceber que tem alguém precisando de ajuda. A gente consegue enxergar isso sim. Às vezes a gente não sabe abordar. Mas a gente enxerga quando alguém está precisando de ajuda. Né? E não só com relação à violência doméstica. Né? Em outras situações de casa. Às vezes só precisa... É aquela pessoa que só precisa conversar. É uma pessoa idosa que não tem acesso às informações e aos cursos que vocês estão tendo. E às vezes uma conversa sua vai mudar muito a realidade dela. Vai trazer ela para vir aqui conversar com a gente e mudar de vida por causa de um dia que ela ouviu aquela frase que ela precisava ouvir para ela dar uma animada. Sabe? Vamos plantar sementinha. Né? A gente está aqui para isso. Né? A vida começa todos os dias quando a gente abre os olhos, a gente acorda e ó, mais um dia. Então vocês que hoje são pessoas gigantes, aumenta, né, essa corrente de conhecimento e essa corrente de pessoas fortes, de pessoas gigantes, de pessoas que têm conhecimento, né? Principalmente a pessoa idosa, ela recebe uma violência moral muito grande quando as pessoas da própria família acham que você já fez tudo que tinha que fazer, vai descansar. Para que você vai mexer com o curso? Que caçar, mexer com o curso desse povo doido da faculdade? Para quê? Esse povo vai encher sua cabeça de coisa. A gente enche mesmo a cabeça de vocês de coisas. Essa é a nossa ideia. Encher a cabeça de vocês de coisas, tá? E a gente vai continuar fazendo isso. E qualquer pessoa do nosso grupo ou não, que precisar de falar com qualquer pessoa ou professor do nosso grupo, ou né, da turma toda que sempre está em contato com vocês, sintam-se abertos para isso. Tá? A gente aqui não está só para ensinar vocês. A gente está aqui para aprender, para trocar conhecimento e para trocar ajuda. Diga, Maria da Penha. Quando você disse que dentro de casa falam, para que você estudar, não precisa disso? Essa foi a fala que uma amiga me disse há 2 semanas, quando eu disse para ela que estava fazendo curso de Direito, Informática. Para que isso? Eu falei assim, porque eu preciso saber de muitas coisas. E olha que ela é uma pessoa muito bem instruída, viu? Mas a gente fica vendo assim, quer dizer, o que já é instruído, ele não quer que você também se instrua, porque você vai ficar mais independente, né? Vai conhecer mais os seus direitos. Às vezes a pessoa nem é tão instruída assim, tá, Maria da Penha? Para te falar isso. Até mesmo. Pois é. Pois é. Cuidado com essas armadilhas, viu, gente? Isso é armadilha, sai fora. Sai fora disso. Diga, Moema.
Seu microfone tá desligado, Moema. Aí. Liguei. Ana Paula, muito boa essa observação, muito importante de se estender para fora os direitos que nós temos, as nossas reivindicações. É a primeira vez, olha que o estudo tem muitos anos, fiz segundo grau, cheguei a começar a fazer o curso superior, o curso terminar sobre isso. Então, assim, o que você está trazendo para fora para nós está ajudando muito mesmo, tirar muita dúvida, dando muita sabedoria, muito entendimento, entendeu? Muito importante mesmo. É isso que eu queria te falar. Vamos espalhar, vamos plantar semente, gente. Espalha, espalha. Ô, Isso mesmo. Ana, consegue me escutar agora? Consigo. Eu tava conseguindo abrir o microfone quando você falou com a Moema, eu escutei, mas não consegui responder. Eu vou entrar em contato com a Sara e pegar o contato do núcleo de apoio para passar para você, tá bom, Moema? Tá bom. O filme da aula de hoje vai ficar fácil para me poder assistir? Tá, tô gravando tudo. Vou mandar o link lá na turma, tá? É porque eu quero que a Verônica assista também. Tá, joia. Eu quero que a Verônica assista, porque eu tomei a decisão que eu vou entrar na Justiça para Santa Casa. Por isso que foi importante demais essa aula de hoje para mim. Pois é, Muito importante. as meninas do núcleo vão te orientar direitinho tudo que deve ser feito. Tá bom? Tá bom. Não, foi excelente. Não chega lá brigando, não, senão eles vão falar que a louca da sua professora mandou você fazer barraco. Não pode brigar, não. A gente brigar, tira a razão. Pois é. Tem que ser na calada. Faz tudo certinho, viu? Tem que ser na calada. Não pode brigar, não. Se brigar, perde a razão. Exatamente. Tá bom, então. Obrigado, viu, Ana Paula? Por nada. Gente, a Mônica tá com a mãozinha levantada ali, ó. Eu vi a mãozinha dela levantada. É a Mônica mesmo, não é? Eu não sei. Será que ela levantou sem querer? Eu tô sem saber. É a Mônica mesmo. Ana. Tá com a mãozinha levantada. Agora eu não sei se... não sei. Aí a Nilda tá falando obrigada, que bom que você gostou da aula. Gente, eu acho que deve ter sido sem querer. A mãozinha da Mônica tá levantada. Mas então a gente vai fechar a aula. Tem mais alguma coisa para falar, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu só agradecer mesmo, Ana Paula. Hoje não estou podendo me falar muito, não, né? Que a netinha está no meu posto. A netinha tá aí, Semana quando das crianças. Quando é assim, eu até assisto a aula depois, se eu pegar alguma coisa que eu não prestei muita atenção, né? Ainda a terça vai estar de ser gravada por isso. Então tá, muito obrigada, viu? Maravilhosamente essa aula. Por nada. Eu também queria agradecer, viu, Ana Paula? E pode ficar tranquila. Eu sou muito calma. Não vou ter mais com ninguém, não. Fica zen, viu? Eu sou muito tranquila. Pois é. Vai dar tudo certo. Tá, joia. Foi excelente a aula de hoje. Que bom. Adorei. Ana Paula. Oi, Neuzani. E Tamires. Um abraço para vocês. Excelente aula. Tá? Estava assistindo tudo aqui, ó. Um abraço para vocês. Fica com Deus. Com Deus também. Inês está com a mãozinha ali também. Seu microfone, isso? Isso. Não, é só para agradecer mesmo, porque é um aprendizado, assim, sabe, é incrível, né, que a gente recebe de você, de Tamires, o conhecimento de cada colega, cada fala, isso tudo é importante para a gente, né, a gente adquire mais experiência, conhecer um detalhe de cada um, uma história, né, coisas verdadeiras, e isso é muito bom. Eu estou me sentindo muito bem. Nossa, Ai, que bom, gente.
Que bom. Eu tenho orgulho das minhas professoras. Ai, que gracinha, um monte de orgulho de vocês, gente. Eu sou suspeita. Eu tenho orgulho. Que Não, mas está sendo bom, ótimo. que bom, gente. Eu sou apaixonada por direito. Aí, Muito gente, bom mesmo. melhor ramo. Abre a cabeça. Abre a cabeça da gente. Que bom, Vou lá gente, então, Ana que Paula, bom. que eu tenho Beijo. mostrado isso agora. Maria mandou Beijo mensagem para lá no você. Tchau, chat. Tamires. Com Deus também, gente. Tchau, Boa gente. tarde, Boa tarde viu? para todo mundo. Boa tarde. Vai dar tudo certo. Depois eu te conto. Ah, depois você Tchau. conta tudo pra gente.